Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje analisaremos o romance A Força do Destino, de Nélida Pinhon. Eu sou a professora de literatura Ingrid Rocha e esse é mais um episódio do Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Antes de iniciarmos a análise do romance, é necessário fazermos uma breve consideração em relação à autora e sua escrita. Pinhon costuma escrever sobre personagens femininas que possuem pensamentos e atitudes que estão além de seus próprios tempos, com o intuito de criticar as convenções patriarcais. Esse processo é chamado de subversão da sintaxe, ou seja, ela inverte as ações esperadas ideologicamente. O romance que iremos analisar marca uma transição da narrativa de Nélida Pinhon. Ela começa a alterar sua escrita e busca uma aproximação do que está sendo escrito com o contexto em que se é ambientalizado. O tom subversivo enfraquece, porém a construção crítica permanece, só que a partir da ironia e do humor. O romance A Força do Destino foi escrito por Nélida Pinhon em 1978. A autora se inspira na obra do compositor italiano Giuseppe Verdi, de 1872, intitulado A Força do Destino, para escrever seu romance. A ópera de Verdi é a adaptação de uma peça teatral, escrita em 1835, por Ángel Saavedra, o Duque de Rivas. A peça chamava-se Dom Álvaro e a Força do Destino. Ao escrever seu romance de mesmo título da ópera de Verdi, Pinhon se vale de uma construção narrativa que mantém um diálogo entre a ópera e a literatura, absorvendo novos discursos em um texto já existente, com o propósito de criar um novo texto. Existe um cruzamento de superfícies textuais, com o intuito de contextualizar o tempo da própria autora na construção do romance. O romance é construído a partir da metaficção e da metanarratividade, afirmando-se assim que existem duas histórias entrelaçadas dentro do romance. A primeira é a das personagens, da tragédia orquestrada por Verdi, e a segunda é a história de construção do livro, a inserção da Nélida cronista e o seu processo de escrita. Abro um parênteses aqui apenas para retomar rapidamente o conceito de metaficção e de metanarratividade. Quando um romance mistura história com ficção, trazendo pessoas reais para o ambiente ficcional, tem-se uma metaficção. Já um texto metanarrativo revela de forma proposital os mecanismos da produção literária. No romance de Nélida Pinhon, é possível encontrar o mesmo enredo primário da ópera, só que este assume um olhar paródico. Uma das peculiaridades encontradas no romance é o fato da narradora se autodenominar cronista e assumir uma identidade ficcional, a Nélida. Quanto ao pensamento de Pinhon em relação à condição feminina, ela continua apresentando sua crítica, assim como nos demais livros. Quanto ao pensamento de Pinhon em relação à condição feminina, ela continua apresentando sua crítica, assim como nos demais livros. A figura feminina que na ópera de Verdi foi apresentada como frágil, vulnerável e vítima, adquire no romance de Pinhon uma postura audaciosa e sedutora. O espaço e o tempo se cruzam constantemente ao longo da narrativa. A Nélida narradora faz uma ligação entre passado e presente e afirma ser hóspede do tempo, enquanto se afasta dos personagens. E por este afastamento é que ela afirma que não pode saber de tudo, porque a narrativa é de cada um, ela não fica o tempo todo ao encalço dos personagens. Tem-se aqui um enredo aberto. Diversas dúvidas surgem conforme segue-se na leitura. E são esses questionamentos que permitem ao leitor fazer parte da criação. Na ópera de Giuseppe Verdi, o enredo gira em torno do amor proibido entre Álvaro e Leonora. O casal é separado acidentalmente após a morte do Marquês de Calatrava, pai de Leonora. No romance de Pinhon, esse também é o início da narrativa. Porém, enquanto se preparam para a fuga, tem-se uma Leonora que constantemente se insinua ao amado, fazendo pedidos para que ele tome sua virgindade ali mesmo, nos jardins do Marquês. O sangue dos dois esquentava-se tanto ao passar das horas, poderiam até preparar o chá com seu vapor. E se nos amássemos no jardim mesmo, Álvaro?
Como a doce plebe? Por favor, Leonora, não enche, sim? Como vou fazê-la minha mulher, se não abandonamos ao menos as propriedades de teu pai? Além do casal, a cena conta também com Curra, criada de Leonora. Ela ganha destaque por ser alguém fiel e astuta. Após passar dias perdida sem saber se contava ao Marquês sobre a fuga dos amantes ou se permanecia em silêncio, optou por se juntar ao casal, separando antes, com cuidado, uma trouxinha com algumas joias da família. É durante a conversa do casal que temos pela primeira vez o reconhecimento da existência de Nélida como personagem dentro da história. A informação se dá quando Álvaro afirma para Leonora que seu pai vai aparecer no processo da fuga. E se isso não acontecesse, não haveria história para contar, e que Nélida não teria o que registrar em suas anotações, já que histórias sobre fuga existem aos montes quando os pais não aprovam o envolvimento. E ainda é mencionado que muito demora para a emancipação feminina ocorrer. Pode-se notar aqui que Álvaro tem consciência da temporalidade de Nélida, e que até esse momento existia um narrador desconhecido, aquele que chamamos de falso narrador, que existe apenas para podermos identificar a Nélida como narradora personagem. A atenção de Álvaro retorna para Leonora e ele questiona a mesma sobre estar penteando os cabelos, ou exibindo os cílios postiços, perguntando se estava se exibindo para ele, o homem que iria tomá-la para si em poucas horas, ou para Nélida, que ela acabara de conhecer. Com a menção dessa nova personagem, a história toma novo rumo, sendo assumida a narrativa por essa Nélida cronista, e logo ela se desculpa com o leitor, afirmando que não sabia que seu nome seria chamado em meio à discussão do casal. Nélida passa a contar como chegou ali e sobre as conversas que teve com Álvaro sobre escrever o romance, que ela seguiria o jovem casal como uma sombra, e tudo o que fizessem ou sentissem, ela sentiria também. Em meio às suas explicações, ela menciona que será a responsável por ingressar os dois na língua portuguesa, lembrando que nenhuma das inspirações de Pignon foi escrita na língua portuguesa, sendo a ópera italiana e a peça teatral espanhola. Essa dinâmica apresentada sobre um diálogo que Nélida possa ter tido com Álvaro é que nos mostra a construção da narrativa. O processo de criação é sempre uma experiência e troca de informações entre o autor, o narrador e a personagem. Nélida Pignon nos mostra isso em seu romance. Há ainda mais, a sua criação dialoga com a ópera já existente, fazendo aqui uma intertextualidade, ou seja, é possível perceber no romance que está sendo criado uma forte presença do texto pertencente à obra de Verdi. O romance volta a se desenvolver e dessa vez Nélida é uma personagem presente no jardim e que faz parte das discussões do casal. Leonora insinua necessitar se despedir de seu pai, mesmo que de longe. Álvaro, mais uma vez, dá sinais que tem conhecimento da história que está sendo construída e instrui a amada a perguntar para Nélida o que poderá acontecer caso eles sejam descobertos. Nélida assume mais uma vez a narrativa e fala sobre Leonora, sobre ela ser uma jovem insistente. Nos apresenta uma possível personalidade à moça antes de conhecer Álvaro, que aspirava a ascender hierarquicamente, ambicionava títulos maiores que o de marquesa, mas toda a sua ambição caiu por terra ao seu coração escolher Álvaro para amar. A narradora reforça aqui que essa é sua visão sobre a jovem, que talvez nem mesmo ela se conheça dessa forma quando se olha no espelho. Tem-se a chegada do Marquês de Calatrava. É uma discussão severa em torno da fuga de Álvaro e Leonora. Mais uma vez, eles tentam convencer o Marquês que se amam e que querem ficar juntos. Irredutível, o homem grita pelos criados para que tragam sua arma, pois quer matar o infeliz que está tentando tomar a honra de sua filha. Nesse momento de discussão, Álvaro implora a Nélida que acabe com aquela situação, que ele deseja ter Leonora e não a briga. O homem implora para que a personagem narradora esqueça a versão de Verdi, que ignore sua devoção aos fatos já existentes, que reinvente o que está por vir. Porém, Nélida, apesar de mostrar grande apreço por atualizar os acontecimentos e a narrativa com informações futuras, se recusa a mudar o rumo da história,
segue fiel a Verde. Não te posso socorrer, ou a mim mesma. A tudo escuto pela metade. Narro a tua história com a precariedade da minha condição, e por isso só o sonho e o vinho tinto me aliviam a frustração. Segue a discussão entre pai e filha e pretendente. Mas Álvaro quer mostrar-se digno e, para isso, ele saca sua arma e tenta entregar ao Marquês. A narrativa assume um tom melancólico, com os questionamentos de Leonora sobre o pai estar sentindo dor, ter sangue e estar caído ao chão. Indignada, ela questiona Nélida sobre o que houve e só então ficamos sabendo que, por Álvaro estar nervoso, a arma caiu no chão e disparou contra o Marquês. Em meio ao que podemos pensar como um devaneio de Nélida, a mesma conversa com alguém que denomina doutor, como se estivesse testemunhando sobre um crime. Logo, ela se desculpa com esse doutor e parece recobrar a consciência de personagem e afirma que todos fugiram da cena do crime, só que separados. Álvaro foge em seu cavalo e deixa Leonora para trás, e é Curra quem ajuda Leonora na fuga. A altivez em Curra convertia em mulher de ação, indignada com a deserção do cavalheiro, que, a pretexto de salvar a pele, abandonava sua donzela. Pegou da trouxinha nupcial, quem sabe carcerária se não se acautelasse, e indicou a estrada a Leonora. É durante essa fuga de Leonora que somos apresentados a Dom Carlos, irmão da mesma. Ao que tudo indica, se passou alguns dias ou semanas, e ele está em uma taverna falando sobre o infeliz assassinato de seu pai, e que busca vingança e morte dos responsáveis. Apesar de querer se vingar pela morte do pai, Carlos afirma que ele mesmo não gostava do homem, que viviam brigando e se desafiando, pois seu pai cobrava muito dele, o sufocava. Também apanhava do pai, mas reconhecia que as bofetadas eram a melhor escola de aperfeiçoamento. Dom Carlos parece sentir desejo e amor por sua própria irmã. Ele narra sobre as brincadeiras da infância dos dois e sobre o corpo de Leonora conforme ia se desenvolvendo com a puberdade. Parece que está dialogando com o pai já morto. Já na puberdade, os seios eram-lhe fartos, não simples ornamentos florais. Deles parecia esguichar mel refinado. Claro está que a imagem vale para quem aprecia tais coisas. Nunca teve ela recato, movia as ancas como uma égua. Não vai me dizer, pai, que nunca notastes o dorso da tua própria filha? Ele ainda se repreende e diz jamais ter pensado na irmã com desejo, mas em outro momento afirma que sonhava quase todas as noites com ela. Sente uma grande amargura pelo fato dela ter aos seus olhos entregado sua honra para um homem, que por ele Leonora ficaria solteira para sempre. Não tinha por que os dois casarem. Ele podia fazer isso apenas para garantir o herdeiro da família, enquanto a irmã permaneceria na casa fiel a ele. Na sequência, Nélida assume a narrativa. Ela fala sobre as ações das personagens e sobre as próprias, reforçando que reside no tempo. Sua explicação para transitar entre passado e futuro. Mas ela também confessa se sentir confusa em meio a essas transições temporais, já que não consegue afirmar se estava presente quando o Marquês morreu ou se apenas contava a história anos depois com o resto do romance pronto. Dizia que o tempo lhe traía a cada instante. Essas passagens de tempo são marcadas novamente quando comenta que, vez ou outra, visitava Leonor ou Álvaro. Ela também apresenta consciência do seu desejo de unir os dois, mas que segue apenas a ópera trágica de Verdi, enquanto enriquece com uma nova história entrelaçada. O narrador, que identificamos como falso, assume agora para apresentar a que caminho Leonora foi conduzida: um convento. Somos apresentados aqui ao Frei Melitone e ao abade. A princípio, eles não querem receber a jovem, mas assim que ela comenta ter um segredo, a situação muda. Revela-se uma grande curiosidade da parte do abade. E então, mais uma vez, se tem Nélida como a narradora, construindo seu romance. Ela fala sobre os segredos, sobre as confissões que os padres precisam guardar e sobre se sentir semelhante a eles nesse quesito, mas que ao invés de manter esse sigilo, ela atrai a confiança
transformando em textos para publicar. Chegamos então aos pensamentos de Álvaro e descobrimos que ele se questiona constantemente sobre as atitudes de Leonora, sobre sua sede de aventura e se ela teria tentado fugir se não fosse com ele. Também somos apresentados ao momento em que os dois se conheceram. Vi Leonora de Vargas no bairro de Santa Cruz, próxima à Cruz de la Cerrajeria, encostada na árvore das laranjas amargas. Suspirei, o coração ardeu-me, quis-me o órgão ganhar vida fora, e tudo me consumia, mesmo as alegrias e os sobressaltos. E só porque precipitava-se pensei, esta mulher será amor e perdição ao mesmo tempo. Há um diálogo entre Nélida e Álvaro, e dentro desse surge o questionamento sobre a virgindade de Leonora. É Nélida quem levanta tal questionamento, e com seu poder sobre o tempo, ela invoca Curro para responder. Porém, a criada desconversa, retruca e se nega a falar sobre algo tão íntimo de sua senhorita. Não se sabe de verdade sobre isso. Ficam no romance as insinuações, os achismos, mas ninguém confirma ou nega que Leonora é virgem ou não. Assumindo o narrador novamente, descobrimos que Álvaro entrou para o exército, com o nome de Federico Herreros, assim como entra um tal de Félix Bornos, que na verdade é Dom Carlos. Quis o destino que os dois se tornassem amigos, após Álvaro salvar Carlos de uma armadilha mortal. Amigos inseparáveis, descobriram-se irmãos, e foi assim durante meses, e só quando Álvaro é mortalmente ferido que essa amizade também corre o risco de morrer. Certo que está no fim de sua vida, Álvaro decide deixar com seu amigo um baú que contém seus bens. Não se refere a riquezas, mas a objetos de grande estima. Ainda faz com que Carlos prometa queimar todas as cartas que tem guardadas ali, sem abri-las. A narrativa muda o foco novamente para Leonora no convento e para o abade. A jovem está contando sobre toda a sua caminhada até ali, e até mesmo cita a existência de Nélida, e ao ser questionada sobre quem ela é, Leonora faz descrições da Nélida que está escrevendo o romance. Uma cronista do Rio. Redige para um matutino no local. Diariamente, ensaia 500 palavras no papel, sem o que perde o brilho da tez. Ao menos é o que me insinuou. Disse-me também que, caso eu não ultrapasse meus próprios limites, desobriga-se de mim. E como quero protagonizar a história que estará agora escrevendo em estilo secreto, ainda sem saber que espaço reservará para mim, atuo no sentido de encaminhar-me, quem sabe, para a santidade. É difícil explicar-lhe, abade, mas justamente os elementos intraduzíveis são os que enriquecem uma história. Assim, ao menos, garantiu-me Nélida. E assim, ela solicita ao abade que a ordene a viver em uma gruta, algum lugar onde possa ficar sozinha para poder viver de orações e arrependimentos. Enquanto ela se prepara para cumprir com seu destino, temos uma visão dos pensamentos do abade, e esse parece estar em uma constante batalha interna, pois sente desejo por Leonora, mas precisa manter seus votos e sua abdicação. Sabia que ter uma mulher como Leonora por perto era tentação demais, e então agarrava-se aos rosários para vencer o desejo. Após isso, a narrativa volta a se centrar em Carlos e Álvaro. É Nélida que narra quando Carlos descobre que Federico, na verdade, é Álvaro, e ela se questiona sobre como isso pode ter acontecido, mas ressalta que, apesar de considerar Carlos seu inimigo, é ele quem a salvará de fantasiar um futuro diferente para Álvaro e Leonora, pois já está cansada dos dois. No acampamento militar, Carlos finalmente confronta Álvaro sobre a verdade e o chama para um duelo mortal. Álvaro ainda tenta explicar sobre a situação em que o Marquês morreu, mas de nada adianta para aplacar a sede de vingança de Carlos. Mesmo contrariando a amizade e irmandade que haviam conquistado, Álvaro fere Carlos e o deixa quase morto, mas não suporta a ideia de vê-lo morrer e por isso decide ir embora. Estou cansado de matar membros de uma única família. Vou para o convento, purgar o que posso dos meus pecados. Álvaro foi admitido em um convento com o nome de Frei Rafael, pelo abade que acolheu Leonora e que mantém desejo por ela.
O abade até cogita ser obra de Deus para livrar ele assim da tentação, mas ainda reconhece Álvaro como um rival. Chegamos aos momentos finais do romance. Dom Carlos sobreviveu ao ferimento e rastreou Álvaro até o convento. Novamente há um duelo entre os dois, e dessa vez em frente à caverna onde Leonor está. A devoção de Nélida com a Ópera de Verde é vista neste momento. Ela sabe que a tragédia bate-lhe à porta, e com isso encerrará sua jornada com Álvaro e Leonor. Mas também sente um desejo que cresce dentro de si, um desejo de mudar os acontecimentos, de impedir a tragédia que está prestes a se desenrolar. A verdade é que há muito pensava se devia tragar estes personagens, ou simplesmente fazê-los felizes, contrariando o verde, que os destinou ao martírio. Terei eu, porém, o poder de modificar o ódio e entregar estas criaturas aos sentimentos brandos? Mesmo ao decidir reescrever a ópera, ela não conseguiu mudar os fatos. Adicionou ao longo da narrativa elementos que atenuavam a tragédia iminente, mas nunca modificou o que Verdi compôs. É possível notar que ao longo da análise eu ia trocando as cenas, pois foi assim escrito o romance. Como em uma peça de teatro, ato por ato ia surgindo. Voltando ao confronto final de Álvaro e Carlos, mais uma vez este último é ferido pela espada de Álvaro, e dessa vez tem-se a certeza da morte. Desesperado para que alguém faça as orações finais para Carlos, Álvaro invade a caverna, supondo que ali há um padre meditando, e para sua surpresa, é Leonora quem ele encontra. Álvaro conta sobre Carlos e Leonora corre até o irmão. Os dois conversam rapidamente, mas Carlos apunhala o peito da irmã com uma faca, levando consigo parte de sua vingança, já que a outra permanece em pé e vivo. Leonor, ainda consciente, caminha até a caverna para ela poder morrer. Nélida lamenta a perda da personagem, mas admite que já sabia o fim e que nada poderia fazer para impedir. Porém, esperava que esse confronto tardasse. Acreditou que Leonora, reclusa na caverna, teria se feito mais forte, mais ambiciosa pela vida, e que demoraria até que a tragédia levasse os dois irmãos. Na Ópera de Verdi não se sabe o que acontece com Álvaro, pois a ópera encerra no momento da morte de Leonora. No romance de Pignon, Álvaro quer morrer junto, talvez encenar o final dos amantes em Romeu e Julieta. Mas o abade não acha justo, talvez por seu desejo por Leonora ou por causa dos acontecimentos. Não acredita que a morte será uma boa punição a Álvaro. Antes de seu suspiro final, o abade pede para que Leonora convença Álvaro a permanecer no convento, pois tem-se poucos padres ali. E então são feitas orações finais e Leonora morre. O abade persignou-se, fez depressa as orações fúnebres, para que as palavras em latim chegassem a tempo, antes da vinda das hordas bárbaras, das encíclicas papais. Álvaro chorou, e sua última palavra dentro do acorde musical que lhe coube ouvir foi morta. Para encerrar essa análise, retomo um trecho que se encontra na metade do livro, uma passagem narrada por Nélida junto com o abade. Sem o nosso esforço, se ignoraria que atrás da história existe outra, uma outra ainda existe atrás, assim sucessivamente, até o começo do mundo. Foi isso que Nélida nos mostrou neste romance. Ela manteve o curso dos acontecimentos trágicos, mas ao seu redor nos mostrou outras histórias. A de Curra como criada astuta que queria preservar a vida de sua amada senhorita e por isso manteve todos os seus segredos trancafiados, a ponto de a própria autora os desconhecer. A história aprofundada de Carlos e seu possível amor carnal pela irmã, o impasse do abade sobre seu desejo e sua devoção, de forma tão crua como nos foi apresentada, os pensamentos mais secretos da própria Leonora que se tornaram superiores ao seu tempo, dando mais voz à personagem que antes era apenas uma sombra dos homens que a rodeavam. A consciência de Álvaro sobre os desejos de aventura da sua amada e os questionamentos sobre o futuro dos dois, mesmo que soubesse que não iria haver um. E por fim, a história da própria Nélida, seu processo de construção do romance. Pignon conseguiu, em poucas páginas, nos contar diversas histórias que estavam além da tragédia original, tudo com uma pitada de humor e ironia e não fugindo do final trágico.
Bom, pessoal, e com a análise deste romance da Nélida Pinhon, eu encerro a minha semana no Desconversas Literárias. Na descrição do vídeo, deixarei material de análise deste romance. Foi um enorme prazer estar com vocês nessa semana. Não deixem de assistir os vídeos anteriores e ficarem ligados na próxima semana. Deixe seu like e compartilhe com os amigos. Tchau, tchau!